A minha vida não tem nada de altamente significativo. É uma vida simples e modesta de um cidadão e de uma pessoa que dedicou a vida à academia e que chegou a essa idade, a esse patamar, de maneira simples, e eu acho que é cabível a qualquer pessoa. E que eu posso dividir em 3 etapas fundamentais. Primeira é uma fase pré-universitária, ou mesmo durante a universidade. Então, até esse momento, o futuro não aparece de maneira muito nítida e muito clara. A gente simplesmente estuda, se prepara, à espera do que der e vier. É uma preparação básica, fundamental, e que é a partir dela que as coisas irão se descortinar. Então, quem acredita nisso, dedica totalmente a isso. E eu dediquei muito a isso. Desde muito jovem eu estou ligado aos estudos. Fui para um colégio interno de seminários, fui depois para a República Estudantil, e a minha vida sempre foi dedicada aos livros e ao conhecimento. Eu sou um adepto e uma pessoa que é realmente engajada nisso. Não dá dinheiro, não dá fama, mas dá uma grande satisfação e uma grande possibilidade de você descobrir a si mesmo e descobrir o mundo e fazer ligações. A gente aprende muito com os outros através das leituras e do estudo. É maneira de você visitar países, culturas, adentrar o universo mental de pessoas altamente importantes que passaram pela história da humanidade, deixaram um legado escrito, uma mensagem que a gente assimila através do estudo. Mas nessa fase a gente estuda sem saber exatamente para onde a vida, o destino irá nos conduzir. Foi o que passou comigo. Tanto assim que no final da universidade eu participei de um exame de seleção para curso de pós-graduação no INPA. Naquela época o INPA e a Amazônia eram coisas totalmente quase inacessíveis, parecia um outro mundo, era muito distante, ninguém sabia o que era aquilo, era um isolamento extraordinário. De qualquer maneira, como era um bom estudante, sempre fui muito aplicado, fiz o concurso e passei muito bem. E a partir daí então eu fui conduzido ao INPA para fazer o mestrado. Na época tínhamos lá um diretor que tinha uma visão extraordinária, revolucionária, que a ideia dele era de constituir cursos de pós-graduação no INPA para que esses cursos servissem de catalisadores e de meios para a fixação das pessoas. Não somente formar jovens, mas que uma vez que eles estivessem convivendo na Amazônia, aprendendo nela e com ela e se relacionando com a sociedade local, esses jovens pudessem ficar lá. E aconteceu comigo e com praticamente todos os meus colegas, que ainda jovens de outros lugares do Brasil, eram todos de outras regiões e não da Amazônia. Todos nós acabamos ficando lá, namorando, casando, constituindo família e adquirindo trabalho. Eu tive a grande aventura de casar com uma bióloga que estava lá também fazendo esse curso e acabei constituindo família ali e mais ainda, eu acabei sendo contratado como profissional pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, nesse período de formação, de pós-graduação, do final da década de 70 até agora, eu estive então atuando firmemente na área de pós-graduação, inicialmente fazendo pesquisa, obtendo resultados dos trabalhos de campo, de laboratório, publicando nesta área, e mais recentemente, então agora, depois do curso de filosofia, com essa abertura minha para o mundo, eu comecei então a me preocupar e ter um interesse muito grande para sintonizar, para fazer essa mescla, essa junção, essa grande aliança de conhecimentos na área biológica e na área filosófica, para tentar então levar isso num corpo só às pessoas e ao mundo. E nessa fase agora então, terceira, eu me vejo imbuído nesse propósito de promover, de ajudar a fomentar esse interesse, formar essa aliança entre a ciência, que meu instituto desenvolve muito bem, com excelência, sobretudo em biodiversidade, com as demandas sociais, aliando então ciência, arte, poesia, conhecimento, gestão, política e tudo. Um homem do conhecimento agora amplo, que tem muito a aprender e um desejo imenso de contribuir. Bem, eu fico muito feliz pela oportunidade e, aliás, eu devo antes parabenizar a minha entrevistadora por essa sensibilidade de notar na minha conversa um certo veio poético que eu não nego tê-lo. Tenho sim. Eu gosto muito de poesia e acho que a poesia não é só aquela poesia que está em forma de rima, mas poesia é você juntar conhecimentos diferentes, formar um corpo de conhecimento harmonioso, harmônico, que seja uma boa interpretação da natureza humana, do meio ambiente, da vida e sociedade, da vida como um todo. Então, para mim, a poesia não é só a poesia essa literária de rima,
de versos bem constituídos, seguindo regras na área. A minha poesia é uma poesia aberta, uma poesia da vida, poesia do conhecimento, poesia da ciência, uma linguagem bem ampla e livre. Mas também com um pouquinho de disciplina, e para ser poeta requer um pouco disso, nas horas mais vagas eu tenho feito alguma poesia. E uma poesia que eu considero como uma linguagem bonita, uma linguagem criteriosa, de escolha muito criteriosa das palavras, que cada palavra em si carrega um universo de informações, de você buscar no universo de palavras aquela bem apropriadazinha para formar um texto bonito, harmonioso e levar uma mensagem interessante, inteligente, instigadora e reflexiva. Então eu tenho feito algumas poesias e algumas a maioria está na gaveta, outras eu tenho publicado na internet. Eu tenho usado essa ferramenta tão popular hoje em dia e tão simples e tão poderosa, que é o Facebook, por exemplo. Eu tenho colocado algumas coisas lá. Eu tenho algumas revistas de ordens iniciáticas, local da minha instituição, que eu tenho feito isso. Esse exercício bonito de você fazer poesia, não para os outros, mas também não só para mim, mas uma poesia que fique aí, que talvez um dia descubra algum leitor, alguma pessoa sintonizada. Então, para aqueles mais curiosos, que têm interesse mais imediato, eu sugiro então uma pequena visita ao meu Facebook, Geraldo Mendes, que lá irão encontrar algumas poesias. Sinto muito não poder declamar nenhuma delas aqui, por um fato que é muito importante eu declarar para vocês nesse confessionário aqui. A minha memória, às vezes, ela falha bastante e me deixa então escapar uma coisa decorada. E eu tenho uma pretensão, eu acho que uma vocação, não para decorar, mas para criar. Então, estou sempre criando, sempre inovando, buscando formas, criando coisas, mas na hora de você, de eu mesmo, colocar aquilo numa memória e refazer na memória aquilo que eu falei, que eu fiz, eu não consigo. Tento consertar isso ou sobrepujar, tentando criar mais e mais e mais. Então a minha poesia é uma poesia que não tem começo, talvez uma terafim, é uma poesia que está acontecendo o tempo todo na minha vivência. O que eu vivo agora aqui, por exemplo, falando com vocês com tanta naturalidade, sem nada interessante, tem algo muito interessante. É uma conversa poética, porque é uma conversa verdadeira, conversa que vem de uma aliança profunda entre mente, raciocínio, alma e coração. Então espero que essa concepção, essa visão seja uma poesia que eu deixo de lembrança e de gratitude à atenção de vocês.